Olá, galera do nono ano do Ensino Fundamental 2. Nós vamos, nesse nosso vídeo, vamos verificar como que a gente pode identificar se uma função tem valor máximo ou valor mínimo, né? E de que forma a gente pode fazer isso. No nosso primeiro exemplo, eu trago aqui para vocês o eixo y com uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, o valor máximo e o valor mínimo de uma função estará sempre associado ao topo da parábola. Nesse nosso exemplo, percebemos que o topo da parábola está para cima, né? Então, o topo está exatamente aqui. Então, neste caso, o valor máximo dessa função deverá estar no eixo y. Então, a parábola com concavidade para baixo tem topo para cima, e esse topo é representado por um ponto que a gente chama de vértice da função. E este vértice possui uma ordenada que a gente identifica como sendo y do vértice. É exatamente neste y do vértice que se encontra o valor da função. Como devo saber se ele é máximo ou se ele é mínimo? Então, o valor da função ele vai ser máximo quando o topo da parábola estiver para cima, como é o caso do gráfico apresentado agora. A concavidade está para baixo e o topo da parábola está para cima. Então, nesse caso, a função ela possui um valor máximo, certo? Porque o topo está para cima. No próximo exemplo aqui, eu vou apresentar para vocês uma parábola com concavidade para cima. E percebam que o topo da parábola está para baixo, que é esse caso aqui, ó. Então, como o topo da parábola está para baixo, essa função ela não tem como ter valor máximo, porque ela tem um ponto mínimo. O topo dela está para baixo. Então, essa função ela só vai poder apresentar um y do vértice que a gente chama de, neste caso, valor mínimo. É o valor mínimo da função. Voltando aqui. E este valor mínimo da função, ou valor máximo da função, que a gente chama de y do vértice, deverá ser calculado através da fórmula y do vértice igual ao oposto de delta, dividido por 4 vezes o valor de a. Agora, como identificar se a função do segundo grau, determinada por ax² mais bx mais c, como que ela vai ter valor máximo ou valor mínimo se eu não estiver visualizando a parábola ou o gráfico? Então, isso tudo está relacionado ao valor de a. Quando o valor de a for menor que zero, a concavidade da parábola ficará voltada para baixo, ou seja, ela vai ter um topo máximo, o topo dela vai estar para cima. E quando o valor de a for maior que zero, o topo da parábola vai estar para baixo, como a gente pode observar. Então, para identificar ou para saber se a função tem valor máximo ou valor mínimo, eu deveria observar sempre o valor de a da função. Tá? Se for menor que zero, concavidade para baixo, portanto, ela tem valor máximo. Se a for maior que zero, ela terá valor mínimo. Né? Como exemplo de aplicação do que a gente acabou de observar, temos aqui a seguinte situação. Dada a função f de x menos x² mais 2x menos 5, responda. Ela possui valor máximo ou valor mínimo? Justifique. Conforme já falado anteriormente, como o valor de a é igual a menos 1, que a gente observa aqui, então ele é menor que zero, ou seja, é o primeiro caso que a gente tem aqui, concavidade para baixo. Então, essa nossa função ela terá um valor máximo. E a justificativa? Porque o valor de a é negativo, ou seja, o valor de a é menor que zero. No item B eu pergunto qual é este valor. Então, para encontrar esse valor máximo ou mínimo, eu deveria estar lembrando de que eu vou ter que usar a fórmula do y do vértice, né, que está aqui associada, é o oposto de delta sobre 4 vezes o valor de a. Então, agora, a gente vai primeiramente calcular o valor de delta, que é b² menos 4ac, né? E aí a gente vai encontrar o y do vértice. Então, como delta vai ser igual ao valor de b, que na função é 2, então vai ficar 2² menos 4 multiplicado pelo valor de a, que é menos 1, multiplicado pelo valor de c, que é menos 5. Então, agora a gente faz delta igual a 4, menos com menos mais com menos menos, então menos 20. E assim o valor de delta vai ficar o número negativo menos 16.
Para calcular o y do vértice, ou seja, esse valor máximo que essa função possui, a gente usa o valor de delta, então, que vai ser o oposto de delta menos delta, como ele é negativo, então o oposto vai ficar 16, dividido por 4 vezes o valor de a menos 1. Então, a gente tem que o valor de y do vértice vai ser igual a 16, dividido por menos 4, que vai ficar igual a menos 4. Então, o valor máximo dessa função é o número menos 4. Tá? Essa é a resposta para o item B. Fiquem ligados que o próximo vídeo agora a gente vai dar continuidade com o estudo ainda de função do segundo grau. Grande abraço e até mais.